Vamos começar a aventura aqui que vocês já vão saber se. Não, é que daí eu, como não coloquei aqui, daí se fosse eu colocaria, né? É, vai precisar, vai precisar. Tá, então como que eu adiciono aqui peso? Daí, ó, gente, tem um. Assim, se por acaso acontecer de bugar alguma coisa, se vocês olharem no nosso chat aqui, embaixo tem os dadinhos, né? Daí Uhum, vocês percebam que agora tem uma outra função aqui, que é o Wield e o Ace, certo? uhum, Então, esse jogo ele tem, como eu já expliquei, eu vou explicar mais uma vez. Vocês são chamados de cartas selvagens, quer dizer que o teu personagem, que essa ficha de personagem, ela é mais poderosa que as pessoas normais. São heróis, digamos assim, um pouquinho melhor do que mesmo novatos, vocês são bons. E daí a regra do jogo é assim: quando cai um número o mais alto daquele dado, o dado explode, certo? Só que uhum. daí na configuração aqui, eu quero fazer um dado explodir. Então eu vou apertar, eu vou deixar clicado no yield aqui e no ace. Por quê? Daí ele vai ficar verde e vai ficar laranja. O que é o yield? O yield é o dado selvagem. Significa que é um D6 que sempre vai ser rolado junto quando de qualquer coisa que você vai fazer. Ah, eu quero dar um tiro. Então você vai dar um tiro pela tua ficha lá. Na ficha já vem automatizado isso, tá? Mas digamos, Uhum. só precisa aprender a usar o chat aqui. Então, eu vou fazer um D6 aqui, ó. E ele tá. O que é o Ace? Se cair 6 ele vai dobrar e ele vai ficar somando. Quer ver? Vamos ver. Eu não tô vendo nada. Eu também não. Espera aí que não rolou ainda. Aí, ó. Caiu um Hum. 2 e um 3. Então, o dado selvagem, ele é como se fosse um segundo resultado. Então a gente ignora um dos dados e escolhe o maior número, no caso 3. Não foi um bom resultado nesse caso, né? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma rolagem agora com um D4. Ó, ele jogou um D6 e um D4. Qual que é o dado que saiu o melhor resultado? O 4. Então foi o dado selvagem que foi melhor. O meu dado de perícia, que era o 2, foi fraquinho, né? Vou dar um outro exemplo. O personagem, o Ted ali, por exemplo, ele é um sniper, ele tira muito bem. Então, eu vou fazer uma rolagem aqui de um tiro, por exemplo. Ó, ele rolou um D12, tirou 10, foi bem, e o dado selvagem caiu 3. Eu vou usar o 10, que é o dado selvagem. Beleza? Então, Beleza. essa é um exemplo. Esse jogo, por exemplo, já aconteceu algumas vezes o dado fica explodindo eternamente, entendeu? Tipo, se cair 6 ele joga, rola de novo. Se cair 6 vai para 12. Se cair 6 vai para 18. Se cair 6 vai para 24 e assim vai. Já teve caso de chegar a 40, assim. Então, Louco. em uma rolada de dados, assim, você pode matar um dragão, assim, se você for sortudo. E os inimigos também podem acertar você, tá? Outras regras que foram surgindo, eu vou botando na hora pra gente aprender, tá bom? Deixa eu ver qual outra coisa que é importante, assim. Acho que a princípio é isso, daí assim, tipo, como é que leva dano. Só mais uma coisa relacionada a como é que funciona o sucesso dentro desse jogo. Como é que eu sei se eu acertei ou não? Geralmente é assim, a dificuldade geralmente é 4, certo? Uhum. Então agora eu vou fazer uma rolagem aqui do. Vamos ver, o Martyr Goodman ele vai atirar. Ele tem D8. Então ele vai rolar o dado sem modificador. Ó, saiu uma musiquinha pra vocês, é? Uhum. Então, ó, tá vendo que somou o 6 e o dado selvagem mais um 7, certo? Qual que era a dificuldade? 4. Ele, ele conseguiu. Ele fez o objetivo dele. Acertou. Tá, mas como é que eu faço com que as coisas fiquem mais épicas, assim? Digamos que ele
ele rolou o dado aqui e caiu, por exemplo, 12. Foi um número muito maior, né? Então, digamos, 8 com, digamos, ele caiu um 8, somou, rolou de novo e caiu um 12, digamos, né? A dificuldade era 4. Então, a cada múltiplo de 4, a gente chama de um... É como se fosse um sucesso a mais, uma ampliação que a gente fala. Então, a dificuldade é 4. Se você tirar um 8 no dado, você ganha uma ampliação. Isso vai te dando bônus, aumenta o dano, a coisa fica mais foda, assim, certo? Digamos que você conseguiu um 12 no, são duas ampliações. Então, assim, quanto mais ampliação você fizer, mais brutal fica a coisa. E mais divertido fica o jogo, certo? E por último, a última regrinha é... Você vê que tem umas moedas aqui na tua ficha, elas são chamadas de Bene. O Bene, ele é uma fichinha que ela pode ser usada em qualquer horário do jogo para... Tem várias funções. Uma delas é fazer uma rerolagem de jogada. Eu errei, quero jogar de novo. Gasta um BN e joga de novo. Sem custo nenhum, só perde o BN. Cada um tem 3 BNs, beleza? Eu sofri um dano, aconteceu alguma coisa comigo, eu fiquei, enfim, levei um ferimento, alguma coisa do tipo. Eu posso gastar um BN para absorver o dano naquele momento, então ele serve para algumas coisas, beleza? Beleza. Então tá, eu vou mandar ver aqui. Bora. Então é o seguinte, só pra gente começar o jogo aqui, vocês estão no helicóptero, isso são um pelotão, 10 soldados. O capitão de vocês, que é o Shepard, tá junto com vocês, ele vai participar da missão também, né? Então, o Shepard e vários outros milico ali que estão junto, que vão participar. Então vocês estão em 10 carinhas, certo? Um pelotão. E vocês estão voando assim por uma floresta imensa, bastante grande, que vai até onde a vista alcança. Aquele barulho das hélices, né? O vento batendo assim, a janela está aberta e vocês estão olhando para fora, assim, só aquele matagal, umas palmeiras. De vez em quando vocês veem um rio serpenteando, assim. E para deixar as coisas um pouco mais animadas, assim, eu vou colocar uma musiquinha para vocês imaginarem essa paisagem, assim. Veja se vocês estão escutando. Tô ouvindo aqui de fundinho. Painting Black do Rolling Stones, feito por causa da guerra, né? Então, enquanto vocês escutam, o helicóptero começa a descer numa clareira, assim. Daí começa a bater um vento, assim, no chão, assim, que espalha aquele capinzal, assim, daquela clareira que vocês estão. E o capitão, ele aponta para vocês pularem, assim. Vocês estão, assim, tipo uns 5 metros do chão, assim. Daí o primeiro vai, assim, cai rolando, assim. Daí vai um, vai outro, e vocês vão? No caso, o helicóptero tá descendo, mas a gente tá olhando, o capitão já tá chamando a gente pra pular, né? Tá Isso. apontando pra galera descer. Vai. Goodman, vamos. Roger, Eu, eu, Rockwell. eu fico esperando os outros fazerem na frente ali. Tô vendo o pessoal pular ali, vendo se não vou me machucar.
E já preocupado com ter que ajudar outra pessoa, né? A gente mal começou, vou ter que Eu cuidar de também, algum eu, ferido ali, pelo amor eu de espero, Deus. eu espero se aproximar, o helicóptero se aproximar um pouquinho mais, assim, uns 4 metros, 3 talvez, porque como eu tô cheio de explosivo, eu não vou arriscar. Eu já empunho a arma nos dois braços e já saio pulando já do helicóptero, já saio rolando ali no capinzal ali, chamando a galera. Depois que quase todos já estão pulando, o helicóptero tá um pouco mais próximo do chão, assim eu pulo. Beleza. O capitão ele pula e ele corre até um lugar um pouco mais protegido, assim, e fica esperando. Aí todo mundo se reúne perto dele ali, assim. Vocês são... É a primeira missão de vocês longe do perímetro, assim, né? Vocês estão bem afastados, assim, do quartel. E é uma missão de exploração. E não foi falado nada para vocês. Vocês simplesmente foram chamados, né? Foi feita a ordem lá e vocês vieram. Pediram para vocês levarem cantil de água. Vocês coloquem ração para 3 dias, certo? Uhum. E vocês falaram que era para explorar uma aldeia que está no meio dessa floresta, uma aldeia Vietcong. E porque eles, enfim, os general lá, o pessoal mais graúdo lá, eles não falam, eles não dão nada de detalhes, assim, que tipo de missão é, que vai fazer. Só falaram assim, explorem aquele lugar, certo? Mandaram um pelotão lá para explorar. Talvez o Capitão Shepard sabe mais alguma coisa, né? Porque ele que está liderando vocês. Então ele chega assim, né? Daí todo mundo corre para perto dele, assim, o vento do helicóptero batendo em vocês, assim, a galera meio que se abaixando, assim e tal, no meio do negócio. É bem cedo, deve ser tipo umas 7 horas da manhã. Então o sol tá começando a surgir, um calor já razoável, e a tendência é que fique muito quente. E daí o helicóptero levanta, assim, e vai embora. Então, assim, daí o chefe chama vocês, está todo mundo ali parado, vocês estão juntos? Vamos, né? Sim, eu tô junto ali pra ver o que ele vai falar. Muito bem, soldados, prestem muita atenção. Nós estamos numa missão de reconhecimento. Daí ele pega e abre um mapa assim e fala: aqui é o rio Xeripoca. Nós estamos mais ou menos uns 10 quilômetros dessa vila. Uma vila chamada Maldodói. É para lá que nós temos que ir. Então nós temos que seguir em direção ao rio e subir. Nós temos que fazer isso ainda hoje. O ponto de resgate vai ser do outro lado, então temos que ser rápidos. Daí ele pega assim, ele abre a bússola, tá? Ele olha as coordenadas assim, ele fala: vamos por aqui. Daí ele começa a levantar, põe segurando o seu equipamento e tal, e vai correndo em direção para dentro da floresta, mais ou menos na direção que é para onde está esse rio aí, que segue pelo meio da floresta. Vocês vão seguindo com ele? Vamos. Sim, eu vou seguindo. Beleza. Então, vocês entram numa floresta bastante claustrofóbica, uma floresta tropical. O calor aumenta gradativamente à medida que vocês viajam e a sede de vocês está cada vez mais alto, mais, né, intensa, assim, e vocês começam daí a bebericar o cantil de vocês. Bom, pra gente, vocês podem se conhecer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos
se apresentar rapidamente como é cada personagem, o que cada um é, como é que ele reage, como é que ele age e como é que ele está nesse momento, nessa missão. Então, quem quer começar? Eu posso começar. Vai lá. Você quer que conte uma breve historinha assim sobre ele? Faça um... Beleza. Meu nome é Ted Rogers, eu sou do meio oeste, mais precisamente de Arizona. Eu cresci minha vida inteira caçando javalis e, para ser sincero, eles são muito mais inteligentes do que esses Vietcongs. Meu pai, ele era policial, infelizmente ele faleceu quando eu era pequeno, e eu tive essa vontade de servir ao exército americano porque toda a minha família só tem patriotas e eu não posso fugir muito disso. Eu sou muito impulsivo porque eu adoro confusão, sempre procuro estar em brigas, muito porque eu adoro esse excesso de adrenalina, e desde criança eu sempre tento ser o melhor no que eu faço, por isso eu sou conhecido como o melhor atirador do meio oeste. Ok. Quem que é o Eu próximo? fico quieto no meu canto assim, eu espero todos falarem e fico de cabeça baixa. Peraí, se tu vai esperar todo mundo falar, eu vou ter que falar então. Na verdade é assim, ó, vocês não é que vocês estão se apresentando ali no meio do negócio. É mais aparência física, Entendi. como é que ele age e como é que ele tá naquele momento ali, assim, né? Entendi. Até se vocês quiserem fazer um flashback ali, tudo bem, assim, pra gente conhecer melhor o personagem, que nem o Carlos fez, mas você pode mais dar as descrições dele ali, como é que ele Não. age, como é que são as atitudes. Entendi. Achei que era ali na hora de se apresentando pros Não, vocês estão correndo em fila indiana para sair daquele lugar, porque aquele lugar é perigoso. Vocês estão, ok. digamos... É só pra gente ter uma noçãozinha assim de quem Beleza. é quem. Isso. Você prefere falar ou eu falo então? Pode até começar com um flashback e Pode falar. daí pula pra floresta ali e fala... Eu nasci no Sudão. Eu fui resgatado por alguns soldados que em uma operação foram fazer uma operação local. Lá eu era criança e fui levado para os Estados Unidos pequeno, né? Eu sempre me interessei pela área militar e conforme os anos se passaram, eu servi o exército e me tornei um perito em bombas. Eu sou magro, assim, não tão magro raquítico, mas eu sou magro e de 1,75 m mais ou menos. Sou forte, apesar da minha aparência não tá tanto. E eu sou carecaço, assim, tipo Vin Diesel. Só que, tá ligado? Beleza. No RPG esse cara é careca, mano. Ele quer muito ficar careca, mano. Enfim. Eu sou... no caso, Steve Rockwell. Eu tenho 1,80 de altura. Porém, apesar da minha altura, eu sou um pouco desengolçado. Mesmo assim, né, eu não tenho uma proximidade tão forte aí com essas questões de matar as pessoas, e é por isso que eu quis escolher a parte da medicina. Eu já servi anteriormente, mas não fiquei perto de uma situação de guerra assim como tá atualmente aí no Vietnã, certo? Sempre fiquei em alguns, como que é o nome? Alguns acampamentos um pouco distantes, cuidando de quem chegava e não numa missão direta. Mas dessa vez o comando me mandou numa missão direta pra eu provar o meu valor ali de fato. E eu, nesse momento na mata, eu tô bem assustado ainda, como é uma das minhas primeiras missões aí
ao vivaço em cores. Bom, vocês sentem então o peso da selva sobre a cabeça de vocês. À medida que o dia vai passando, o calor vai aumentando e já passa dos 30 graus, vira uma sauna e vocês suam muito assim por conta do calor, e qualquer barulho que a floresta traz é motivo para vocês ficarem assim perturbados, né? O capitão, ele parece ser um cara mais experiente, assim, ponderado, e ele vai comandando vocês assim com bastante precisão. Então você vê que ele sabe o que está fazendo, e ele pede para vocês pararem, e vocês, né, qualquer sinal de algo diferente, estranho, e vocês ali naquela tensão observando. E assim segue a viagem, até que vocês chegam perto de um rio. O rio é bastante longo, ele deve ter assim, tipo, uns 30 metros de largura, com aquelas águas barrentas, amarronzadas assim, e ele flui silenciosamente. Muitos mosquitos ali naquele lugar, assim, né? Pense uma selva tropical, um calor na beira de rio, assim, né? É bem incômodo. E achando o rio, agora vocês têm que seguir pelo rio em direção a essa aldeia que chamada Maldodói. No caminho, o Shepard ele é bastante, ele não é de falar muito assim, né? Ele é bem silencioso, mas em alguns momentos ele vai falando algumas coisas sobre a missão. Parece que tem alguns soldados, que eles chamam de Charlie, né? O apelido que eles davam para esses guerrilheiros da selva, que eram soldados do Vietnã, que estavam lá defendendo sua terra, e os americanos chamavam eles de Charlies. Nem todas as aldeias tinha Charlie, né? Muitas aldeias elas não tinham nada a ver com a guerra, elas viviam lá pacificamente, mas sofreram as consequências de uma guerra bastante terrível, né? E assim, só que era muito comum os Charlies se infiltrarem dentro das aldeias, e então você não sabia direito quem que era um Charlie, quem era um aldeão comum, entendeu? E os americanos se confundiam muito com isso. E era muito comum também eles errarem muito, assim. Então eles achavam que era um Charlie, mas não era, entendeu? Então às vezes era uma pessoa inocente lá, mas, sabe, e não havia um certo preparo disso. Mas os americanos, né, sempre procurando um jeito de descobrir sobre essas células de terroristas que viviam intocadas dentro da floresta. Então o Vietnã foi uma guerra bastante difícil por conta disso. Era um lugar inóspito para quem não era do lugar, né? Era difícil lá dentro. E quem conhecia muito bem a floresta eram as pessoas que moravam lá, né? E eles tinham várias técnicas de ataques, eles tinham armadilhas, eles tinham fossos cheios de espinho, enfim, eles se camuflavam muito bem dentro da floresta. Então, assim, isso deixava os soldados americanos muito paranoicos, assim, né? Eles estavam sempre muito preocupados porque a qualquer instante eles podiam ser atacados, sabe, lá, assim, tipo, na frente deles. E vocês, seguindo nessa tensão, vocês começam a se aproximar de uma aldeia, que parece ser a aldeia Madodói. Quando vocês percebem sinais da aldeia, uma trilha um pouco mais pisoteada, assim, o capitão já se abaixa e fica ali tentando observar de longe. Daí ele pega e aponta pro Ted, assim,
né? O Ted, ele é o mais ágil e ele é o sniper, né? Ele fala assim, ele faz um sinal para você achar um ponto de observação, se aproximar um pouco mais da aldeia e ver o que está rolando. Fala, o que você vai fazer, Ted? Sim, senhor Capitão Shepard. Eu vou me esgueirando ali pelas entranhas da mata, me distanciando levemente dos meus companheiros, e já empunhando, logicamente, a minha arma, o meu fuzil, e olhando através da minha mira para ver se eu não encontro algum Charlie ali naquela região. Beleza. Você começa a se aproximar da aldeia e você vê muitas casas feitas de bambu, sabe? Aqueles casinhas de sapé, todas amarradinhas de bambu, assim. A aldeia, ela é toda de terra, né? Tipo, assentada na beira do rio. E, e ali, assim, você começa a observar, você acha um ponto ali, começa a observar. E a princípio você... Vamos fazer um teste de percepção. Opa, Então, vamos abra a lá. tua ficha e role percepção. Você tem percepção? Tem. Deixa eu verificar Você aqui. tem, D8. Então clique em perceber e vamos ver. A dificuldade é 4. Então coloca o modificador -4. Não, não. Ah, tá. Se rola o Beleza. dado, você tem que tirar mais que 4. Você conseguiu um 6, então você teve um sucesso. Perfeito. Ok. Você percebe movimento dentro da aldeia e daí você já presta atenção, observa e você vê que você vê uma criança correndo. Como se ela estivesse brincando. Corre para um lado, de repente ela some atrás das casas. Daí a pouco você vê outra criança. Então você conta assim algumas crianças que estão na aldeia, mas você não percebe nenhum adulto. E isso fica assim, né? Você não acha nenhum adulto nesse lugar. Enquanto isso, o resto do grupo tá lá, tudo agachado no meio do mato, assim, os mosquitos mordendo o pescoço de vocês, assim. Eu vou fazer um sinal pro comandante Shepard se aproximar. É o contrário, você que tem que ir até ele. Ah, realmente. Tá, eu vou voltar então. Me esgueirando novamente pela mata. Tá, passa-se uns 10 minutos, vocês veem o Ted chegando até vocês, assim. Capitão Shepard, eu encontrei somente crianças ali. Crianças? Como assim? Crianças correndo por todo lado e aparentemente não tem nenhum adulto. Algum sinal de batalha? Não, senhor. Somente casas e crianças. Isso pode ser uma armadilha. Muito bem. Ele pensa um pouco assim. Lembra que você tem excesso de confiança, tá? Ah, tá. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, complicações. O Shepard, ele tem... Vamos ver qual que é a vantagem dele aqui. Ele é heróico. Tá. Ele é aquele que nunca vai deixar alguém para trás. Bom. Esperem aqui, eu vou entrar. Daí os outros soldados ficam assim meio, né, e tal. Não, eu vou com você, eu vou com você. Capitão Shepard, com todo respeito, senhor, mas eu acho que eu deveria entrar.
Vamos juntos, vamos juntos. Ele chama vocês assim, aponta para a entrada e vocês vão meio agachados assim, vão se aproximando da aldeia. Vocês conseguem uma visão melhor e vocês não veem nada de diferente assim. Alguém quer fazer um novo teste de percepção? Tá liberado aí. Eu posso fazer aqui. Tá, você consegue um 5. Quer tentar? Mais alguém quer tentar? Aí eu, como tô mais no fundo, né? Normalmente o médico fica um pouco mais no fundo, eu não vou tentar não. Tô confiando em quem tá na minha frente. Eu posso tentar. Então vai lá. Eu faço astúcia? Rola perceber. Você tem perceber? Não tenho perceber. Então pode ser astúcia. Dá na mesma, na verdade, mas vai astúcia. Vou rolar percepção, então. Sobrevivência. Tá, você não percebeu bulufas. É isso então. Tá, eu vou rolar pro Shepard aqui. Tá. Chefe. Vocês estão assim meio que na dúvida. Quer tentar, Steve? Você viu que eles estão meio parados assim, tentando observar alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui Perceber. perceber, né? Deixa eu ver. Eu não tenho perícia não. Você não tem astúcia, hein? Eu tenho astúcia. Só que Pode rolar vou astúcia. lançar então. Só clicar na astúcia que ela vai. Tá, você foi melhor que os outros. Você consegue uma ampliação. Tá, você observa que as crianças, primeira coisa que você percebe com essa tua ampliação aí, elas não parecem estar amedrontadas e também não parecem estar ansiosas ou alguma coisa do tipo, assim, sabe, acuadas. Parece que elas estão seguindo uma rotina normal da vida delas ali, assim. E você também percebe que não tem nada de assim, à vista, pelo menos, não tem nada fora do lugar, não parece que não teve uma briga, não teve nada ali, assim. Tá tudo ok. Beleza. Então acredito que aqui não seja um lugar de uma vila ter guerreando contra a gente. A princípio, daí você vai falar isso pro capitão? Isso. Eu vou, já que o meu teste aí deu mais alto, eu vou falar isso pra geral. Então, esquadrão, eu acho que aqui não é um lugar de inimigo não, hein? Tá tudo muito arrumado, só as crianças brincando ali, pessoal. Vamos cuidar pra não atirar à toa aí em ninguém. O capitão se levanta, começa a entrar na aldeia, assim, sempre, né, com aquela coisa meio, né, não de peito aberto, assim, né, sempre preocupado e tal, para qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, tá preparado, né. Mas a princípio não acontece nada e as crianças, elas notam vocês se aproximando. Assim, essas aldeias, elas meio que se acostumaram com os americanos também. Alguns americanos ajudavam, davam comida para eles. Então era muito comum, às vezes, as crianças até correrem atrás, brincarem com os soldados. Enfim, era uma relação meio conflitosa, né? Às vezes era boa, às vezes era ruim. E vocês vão olhando para aquelas cabanas e tal, e algumas estão abertas, vocês não vê um adulto dentro. E as crianças, quando veem vocês, elas vêm correndo até vocês
e começa a falar em vietnamita com vocês. E algumas dão umas risadinhas assim. Oh, desculpa. Ficou Quero nervoso? jogar uma moeda pra criança. Você deu, Foi isso que aconteceu. você deu uma moedinha pra criança, a criança aceita, assim. O cara toma um benê aí. Desse grupo aqui, o Steve, você sabe um pouco de vietnamita, tá? Você é um cara desse grupo, é um dos mais estudiosos e tal. Então você Bom. conhece algumas palavras em vietnamita. Você pode tentar se comunicar. Beleza. Eu vou fazer em vietnamita primeiro. E daí eu falo o que eu falei, demorou? Macho. Eu vou fazer em vietnamita, depois eu traduzo. Tá bom. Chegou as criancinhas, quem vai fazer a criancinha chegando ali? Chegou um piazinho, assim, ele deve ter uns 12 anos, assim. Pé no chão, umas roupas bem rota, assim, bem humilde, assim, né? Onchunhoti! Anaya! Anaya! Onchunhani! Eu perguntei, cadê os seus pais? Cadê o restante da vila? Cadê? Cadê? Foi exatamente isso aí. Isso aqui é vietnamita, de verdade. Muito bem. O garoto fica um pouco surpreso, assim, que você fala mal, mas fala um pouco de vietnamita. E ele fala assim pra você: que você compreende assim: meus pais trabalham numa caverna, eles trabalham numa caverna aqui perto. Eles estão lá agora. Oni seja agadeia ne onde? Resumidamente, seus pais eles andam com umas armas assim ou não? O que eles fazem? Carvão, eles pegam carvão na caverna. Não, arma não, arma não. Não. Meu Deus. Onde yani? Deu uma moeda pro garoto. Thank you, americano. Mas na moral. Qual Qual é? Eu quero lançar um. Candê, só o seguinte, mano. Só faltou um kit maná ali no meio. Tá, e daí a galera tá boiando ali, assim, ninguém entendeu nada que você falou. Ah, sim. Então, pessoal, ele me falou que os pais deles não estão aqui. Eles trabalham numa mina cavando carvão e eles não estão guerreando contra nós. Eles não andam armados. Eu acredito que se vocês tentarem fazer uma busca aí dentro das casas, vocês não vão achar nenhuma arma nem nada. E aí, vocês querem ir até essa mina? Querem que eu pergunte onde que fica essa mina ou a gente segue em direção ao rio? Eu ainda acho necessário a gente revistar as casas. Essas crianças podem estar escondendo algo. Olha, mas se for revistar, toma cuidado. As crianças não estão fazendo nada de mal aqui. Elas nem estão participando da guerra. Vamos dar uma olhada aí, assim, o capitão fala. Ele manda os soldados se espalharem, assim, pelo lugar. Em 10 minutos, vocês olham tudo, vocês procuram um alçapão no chão, não acham nada. São casas simples, de sapé, muito pobres, assim. Nada assim que possa parecer algo usado para guerra, arma,
vocês não conseguem perceber nada. O capitão fala assim, bom, que horas que eles voltam? Pergunte pra eles pra que lado fica essa mina aí. Ô Zé! Daí chega a criancinha. Aí? What the hour he come here? What the? Oh, seu Ayane. Cadê? Ele fala assim que eles costumam vir no fim da tarde, assim, e a mina não fica muito longe. Se vocês querem que eu leve vocês até lá? Então. Aí, galera, ele falou que eles voltam aqui no final da tarde e que a mina também não fica muito longe. Ele perguntou se quer que a gente. Quer que ele leve a gente lá. Eu não acho que ele tá armando pra gente, mas a gente não vai estar desviando um pouco a rota, comandante? Bom, essa história tá um pouco... Não sei. Tem alguma coisa aqui que não tá se encaixando. Isso tá muito estranho. Eu acho que a gente Como tem assim? que investigar essa mina aí. Como assim? Dezenas de crianças estão aqui sozinhas e não tem nenhum adulto pra cuidar delas? Com certeza tem algo de errado aqui. A nossa missão é verificar se tem alguma coisa relacionada aos Charles. Vamos lá. Se for uma mina, a gente... não for nada, a gente segue viagem. Fale pra ele nos levar lá, então. Olha! Oi, Tonelete! Daí o piazinho assim pega, aponta assim pra vocês e começa a correr em direção a uma trilha assim que leva pro meio da floresta. Vocês vão seguir? Bom, Vamos, senhores. Macho. então vocês começam a entrar novamente pela floresta e vão descendo por uma trilha assim até que vocês chegam num paredão rochoso assim, coberto de vegetação, bastante exuberante assim, muitos cipós tampando assim, né? E uma entrada de uma gruta assim, uma coisa que parece ser uma entrada de uma caverna. Ela tem aquelas estrutura como se fosse realmente uma mina. Vocês olham para o chão, vocês veem várias pegadas pelo chão, então parece que alguém andou por ali por algum tempo. Algum tempo atrás, assim, né? Entrando, saindo e tal. Daí ele aponta ali. Eles trabalham ali dentro. Eu nunca entrei lá. Eles não deixam a gente entrar porque é muito escuro. E criança não pode, eles falaram. A gente fica na vila esperando eles voltar. Tá. Nesse momento em que a gente tá de frente pra essa aparentemente caverna, a gente ainda está em 10 ou só somos nós 4? Não, vocês estão em 10. Tem mais 6 soldados. Ok. Ok. Vocês, soldados, que nem vocês, assim. Uhum. Tudo infantaria daí, tá? Os especialistas são vocês. Beleza. Bom, eu como perito em explosivos, eu não entro, mas se eu for entrar, eu vou por último, né? No caso, se for todos os soldados entrar, eu fico por último, assim, para dar tempo de fazer algum arremesso ou algo do tipo. Mas eu prefiro esperar enquanto alguns soldados mais
ágeis e especialistas em tiro, infantaria, entrem e deem uma revistada no lugar para ver o que se passa, né? Enquanto alguns ficam do lado de fora fazendo a contenção. Bom, então vou colocar vocês aqui na... Um minutinho. Steve. E o Ted. Vai todos os soldados, então? Vai, vamos ver como é que é essa entrada, se tem espaço para mais soldados. Então tá todo mundo ali. Como é que tá a visão de vocês? Não, mas Oi? Uns matinhos aqui. tem uns matinhos, terrinha aqui no quadradinho Do matinho. tipo isso. Suede. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vai, dor. 9. Beleza. Então é o seguinte aqui, ó. Vocês estão vendo o mapa inteiro ou só o corredor aqui? É o corredor. Só um quadradinho só. Ok. Então vocês têm a entrada de uma caverna ali. Tá? O Shepard está na frente aqui. Vocês estão vendo ele? Uhum. Tá, eu vou colocar... Peraí que tá todo mundo... Aí. Então vocês vão seguindo ele. Vocês conseguem caminhar agora com a ficha aí. Sim. Beleza. Eu vou colocar os soldadinhos todos pertinho um do outro, porque daí eles vão em bloco assim. E cada um segue o seu daí. Beleza. Muito bem, e agora? Posso jogar um perceber? Pode. Então, a caverna escura... Ixi. O 1 sempre é um número ruim, tá? Se cair 1 e 1, ele é um erro crítico. Não foi o caso, tá? Mas teu resultado foi um 5. O perceber 4 você conseguiu passar de qualquer forma, né? Me diga o que você estava querendo, qual que é a tua intenção, assim? A minha intenção é saber se a gente consegue observar pelo menos algum ruído ou alguma sombra ali dentro, pra saber se tem alguém ali dentro. Bom, você não escuta muito barulho ali.
ou a mina ela é muito profunda, mas você não está escutando o barulho de trabalhadores a princípio, assim. Como se a mina tivesse parada e tal. Ou vocês estão muito afastados, né, ainda do lugar onde que essas pessoas estão trabalhando. Mas ela aparentemente parece bem silenciosa. Isso que você consegue com o teu perceber, assim. Isso me parece estranho. Uma mina normalmente faz barulhos a metros de distância pro lado de fora. Nós já entramos e ainda tá um silêncio aqui dentro. Com certeza tem algo de errado aqui. Pois bem, Goodman, eu concordo com você. Capitão, pelas minhas experiências, a gente deveria estar pelo menos escutando barulho de maquinário. Isso tá esquisito, mas eu ainda acho que a gente deveria entrar. Porque se tiver algum Vietcong ali dentro, a gente já consegue eliminar eles. Então vamos seguir em frente. Fiquem atentos. Ele começa a avançar. Os soldados atrás, assim. Vocês chegam uma primeira sala, assim. Ela tá tudo na penumbra, assim, mas vocês veem que tem tochas, né, iluminando, assim, o lugar. Quase não dá pra ver, assim, as paredes, até que mais à frente vocês veem uma passagem que dá pra um outro lugar. Eu posso tentar jogar um perceber agora que a gente avançou um pouco mais? Podem. Tá. Você falhou. Por exemplo, ó, como é que funciona essa situação aqui, ó? Você falhou, você pode gastar um Bene. Quando você gasta um Bene, você pode fazer uma nova rolagem. Entenderam? Uhum. É para isso que serve aquela moeda lá. Eu vou guardar ainda meus bens. Eles são preciosos. Tá bom. Só tenho 3. O Shepard, ele espia e ele vê uma sala um pouco maior. E aqui tem várias passagens. Não tem ninguém nesse lugar. Ele chama vocês. Quem que tá perdido ali? As passagens são meio apertadinhas, assim. Deixa eu só fazer uma coisa com a ficha de vocês aqui. Eu vou aumentar a penumbra para 10. Aí ficou melhor. Então deixa eu ver aqui. Só veio 3 soldados. 3 se perdeu no caminho. Não, eles estão empilhados, é por isso que... Ah, estão unidos ali. Pera aí, esse que tá andando aí, espera um pouco. Tá, eu atualizei para ficar um pouco menos... a visão dos tokens ali, assim, eles... Agora dá pra ver que existe um limiar mais de sombra. Sim. Não fica aquela coisa artificial, né? Tipo, tem a visão de vocês e tem uma área que vocês enxergam, mas mais escuro. Muito bem. Tem vários caminhos aqui. Tem um caminho para cima. Tem um caminho para cá. Tem um caminho que vai nessa direção.
E tem esse corredor aqui. E ninguém mais vai fazer teste, nada? Tipo, perceber, coisa do tipo? E aí, Rockefeller? Vou tentar de novo uma astúcia aqui, já que deu boa. Às vezes dá boa pra você. Vou lançar, hein? Oi? Uma astúcia, vou lançar aqui pra ver se dá boa. Tá. Teu microfone tá bem baixo, mano. Deu uma baixada aí. Desculpa. Nem vi ele tava meio torto aqui. Astúcia. 17. Foi muito bom. A dificuldade era 4. Então agora olha que interessante. Você Vou teve. ter que deixar o cara sempre rolar. Você fez 3 Astúcia. ampliações. Você começa a perceber alguns detalhes desse lugar. Você percebe que tem sangue no chão. Só que como o chão ele é de terra e o lugar está escuro, não dava a perceber. Mas você ficou meio que procurando assim. E daí você se agachou em algum momento assim e pôs a mão naquela areia, e você viu que a terra estava meio viscosa assim, né? Daí você vai ali perto da tocha para enxergar melhor e você vê que a tua mão ficou vermelha de sangue. E é um sangue fresco. E daí você também percebe em alguns lugares, assim, escondidos, algumas cápsulas de arma. Tipo, como se alguém tivesse dado tiro ali dentro. Eu tô passando o olho aqui ainda, vendo qual fita. E aí, Rockefeller? Opa! Quem que tá loucão ali? Tomou uns narcóticos aí? Não, eu tô olhando, tô vendo igual tu falou ali, né? Que eu fui perto da tocha aqui e tal. Vi os negócios de cápsula. Tá, Tô não, olhando. beleza. Tá bom, beleza. Pessoal, antes de decidir pra onde a gente vai, vem dar uma olhada nisso aqui que eu encontrei aqui perto da parede, gente. Eu acho que é sangue fresco ainda. E essas cápsulas de bala aqui perto, tem alguma coisa errada aqui dentro. Não sei se a gente deve seguir esse caminho ou voltar direto e em direção ao rio. Você acha que tem sangue aí? Você é a porra do único médico aqui e você não sabe diferenciar o que é sangue e o que não é? Eu quis dizer que eu acho que é sangue humano. Poderia ser sangue animal ou algo do tipo, mas pela coloração eu acho que é sangue humano. Ah. E aí, capitão? Vamos continuar explorando. Vamos pegar essa passagem aqui. Me deem cobertura. Qualquer movimento brusco eu explodo esse lugar. Ele aparece. Achei uma sala aqui. O pelotão fica na principal aqui. Pronto, o pelotão tá. Uma sala iluminada. Umas velas, assim, os negócios. Mas não tem nada de. Tipo, como se alguém tivesse ficado ali um tempo. O lugar meio cheirando a mofo, cheirando a coisa. Não. Mas assim, ele não tem saída. É um cômodo, assim. Uhum. É, aqui não tem nada. Daí, um dos soldados fala assim: Capitão, esse corredor aqui é diferente aqui, ó. Tá vindo um vento daqui, assim, um cheiro estranho. Será que não é melhor a gente averiguar aqui? Daí ele vem pra esse corredor aqui, assim, ele olha
E parece uma rampa que vai desce para dentro da terra, assim, lá para tipo uma rampa que vai se aprofundando assim para o chão. Bom, eu acho que é uma boa alternativa. O que vocês acham? Se o caminho é esse, então por aqui seguiremos. Eu acho que é melhor você preparar os explosivos, Goodman. Não vamos dar nem chance pra eles. Eu já preparei no momento em que entramos nessa caverna fedorenta. Então vamos lá. Vamos acabar logo com isso. Muito bem. Então vocês entram nesse corredor assim, ele segue por vários metros assim, né? E vocês saem no que parece ser uma caverna. Vocês abrem para uma caverna assim. Esses soldadinhos aqui. Deixa eu deslocar eles pra cá assim. Os caras estão dando trabalho. Então vocês entram nesse espaço assim, né? E vocês veem uma coisa muito estranha assim. Parece ser uma caverna bastante grande. E ela tem dezenas de metros assim, algumas luzes de vela, de lamparinas espalhadas pelo lugar, que dá para enxergar algumas coisas. E no centro do lugar, tipo esse lugar aqui, parece ser um lago. Então vocês não conseguem ver direito assim quem que se aproximou do lago ali. Fui eu. Você vai até perto dele ali? Vou até perto dele ali. Posso jogar? Olha um perceber aí. Beleza. O lugar ele tá silencioso, mas ele tem um som de natureza, assim, né? Tá. Você percebe que as águas são vermelhas. Parece uma água vermelha, assim. E quando você chega mais perto, você pisa em algo no chão que quebra, assim, estala. Tá! Daí vocês olham pro chão com mais calma, você vê que tá cheio de esqueletos no chão, assim, de pedaços de ossos, de corpos de várias pessoas diferentes, assim. Esse lugar, ele tem um cheiro meio adocicado, assim, de algo meio de decomposição, assim, sabe? E não é carniça, assim, mas é um cheiro forte, assim. Então, vocês estão assim olhando aquilo assim meio sem entender direito, tudo muito escuro, né? Esses ossos espalhados pelo chão e esse lago no meio, assim. E aí, Ted? Tá olhando essa água aí já tem meia hora? Achou algo de interessante? O interessante é que eu acho que aqui não tem só água. Eu acho que isso é água e... Bom, eu acho que o Steve ele conseguiria falar melhor, mas eu acho que isso daqui pode ser sangue. Isso daqui pode ser uma caverna não pra carvão, mas sim pra desovar alguns corpos. O mais engraçado é que não tem ninguém, todas essas tochas estão acesas e tá cheio de esqueleto por todo lugar. Quem acendeu esse fogo? Pois bem, Os Goodman. ossos?
Eu acho que o problema é esse. O Shepard, ele se aproxima do lago também, se abaixa assim para olhar para os crânios assim, e bastante impressionado. Os soldados também, os outros. Esse lugar aqui é amaldiçoado, tem alguma coisa estranha aqui. Isso aqui não é de Deus, esse negócio aqui. Tem alguma coisa estranha. Capitão, melhor a gente cair fora daqui. Daí o capitão ele olha para eles assim, quando ele olha para trás, uma explosão de água assim, e alguma coisa salta para fora da água assim e puxa o Capitão Shepard para dentro da água assim. Ele some embaixo d'água assim. Desaparece ali na água assim. Você só escuta aquela borbulho de água, como se tivesse alguma coisa dentro da água, e ele tá lá, sei lá o que tá rolando com ele. Daí os carinha começam a gritar assim: ah, meu Deus, que é? Daí todo mundo vai fazer um teste que a gente chama é como se fosse um teste de pânico que a gente rolava no outro. Aqui ele é, a gente rola o espírito aqui, tá? Beleza. Então a dificuldade vai ser 5, beleza? Beleza. Então falhou. Olha, quem que jogou? Foi o. Fui eu. Tá, cara, você levou um puta susto. A não ser que você queira fazer a rolagem de novo. Não, faz sentido levar, eu tava do lado do cara. Nossa, você caiu pra trás, só que daí agora a gente vai rolar uma tabela, né? A tabela de medo. Pode ser que você descarregue tua arma, assim, aconteça alguma coisa do tipo, sabe? Tá, eu posso rolar aqui já ou vai ser uma sequência? Só deixa eu ver aqui a regra aqui. Aqui. Tá, então. Ted Rogers. Beleza. Você cai sentado pra trás, né? De susto. Mas você não dispara a tua arma. Você só cai e começa a se arrastar pra mais longe possível do lago, tá bom? Então você se encosta assim, tipo, até onde encontrar uma parede, você vai meio que se arrastando, daí você chega na parede e fica ali, meio assim, né? Tipo, com os olhos arregalados. O próximo faz o teste. Tá, você consegue um 7. Foi o Rockwell. Você consegue passar, beleza? Então você fica assim meio. Você leva aquele susto inicial, mas você recupera o sangue frio e se aguenta, beleza? Vai lá, quem que falta? Falta Eu. o Goodman, vai lá. Como que eu faço pra rolar essa porra? Só rola o espírito. Você falhou também. Quer tentar rolar de novo? Mas como assim eu falhei? Você tirou 2 no dado. Ah tá, mas é. A dificuldade era 5. Pra eu jogar de novo eu tenho que dar um bené. Isso, daí você queima, joga fora e aperta o botãozinho e ele gasta. E daí você rola de novo. Beleza. Vou rolar de novo. Tá, agora você consegue um 8. Não ampliou, mas foi bem. Você consegue. Agora eu vou jogar. Eu vou jogar pro soldadinho comum aqui, tá? Beleza. Então eles têm tudo espírito 6. Tá, então. Tá, esse pelotãozinho daqui consegue. Vamos ver o segundo pelotão. Consegue. Os soldados estão todos ali. Eles, apesar do pânico, eles se aguentaram, certo?
Então eu dividi em 2 pelotãozinhos aqui para ficar mais fácil de organizar. Tá bom? E o capitão desapareceu lá dentro, entendeu? Tá. E não voltou Tá, mais, então assim... Dá Não, uma adrenalina do caralho, né? aí, explodiu aquele negócio. E daí acontece o seguinte, assim, ó. Quero ver uma coisa aqui. Tá, os soldados, eles estão tranquilos, né? Eles não, tipo, não surtaram, mas eles ainda estão, tipo, ai meu Deus, o que é isso? Eles estão assustados e tal. Não estão sabendo lidar. Mas eles são soldados, né? Então eles, Tá. eles, tão, eles sabem reagir rápido, assim, né? Eu posso tomar uma ação aqui agora ou esperar alguma deixa? Você ainda vai perguntar o que a gente faz ou... Vai, Vou pode. esperar. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar o que vai acontecer aqui. Tá. Beleza. Ah, tá aqui. Eu tava procurando os. Ah, não. Pô, deu um vacilo aqui. Uma criatura começa a surgir de dentro da água, assim, arrebanhada de sangue, com asas de, parece um mosquito gigante. Ela é uma criatura que vocês nunca sequer imaginaram na mente de vocês, e parece ser algo abismal, algo que não pertence a esse mundo, assim, né? E ela tá com o capitão de vocês, assim, ela segura o capitão tá morto, assim. Tipo, ele olha, tipo, ele tá todo banhado de sangue, assim, vocês veem que o pescoço dele tá rasgado, assim, e aquela criatura levanta, ela tem quase 3 metros de altura, assim, tem dentes afiados e asas poderosas, assim, como se fosse um mosquito gigante, só que ela tem um corpo de mulher, humanoide, assim, meio cheio de, sabe, aquela casca que os insetos têm, assim. Ele levanta e faz um barulho, assim, meio vibratório, assim, espirrando sangue pro lado, assim. Ele começa a voar, assim, e ergue. E daí vocês pensam, que é isso aqui? Daí um cara dá uma metralhada pra cima, assim, meio que ilumina, e o bicho voa, assim, e se esconde atrás de uma estalactite, assim. E daí você só escuta o corpo do Capitão Shepard cair no meio do lago. E vocês assim, pô, que porra é essa? Que porra é essa? O que vocês fazem? E o bicho tá lá. Vocês escutam uns barulhos assim. E atrás de vocês começa a surgir umas criaturas que... Atrás... Aqui? Isso. Tá. Por eu ter me assustado, eu já tô tranquilo agora ou tem um tempo de recuperação? Você já... Foi só aquele turno, tá? Não, foi só um sustinho ali, meio que me excedi. Tá? Você vê que é uma espécie de uns mosquitos gigantes, assim, do tamanho de, sei lá, de pássaros. Tá. Eu posso dar uma ação aqui antes da gente se deparar com esses mosquitos aí? Aham. Soldados, vamos! Todos pra fora! Na mesma linha que a gente entrou. Ou aquela criança enganou o Rockwell, ou ele não fala vietnamita porra nenhuma. Todos pra fora, que eu vou incinerar esse lugar. Aí eu já puxo. Já puxo as duas. Beleza, o problema é que aí a gente se depara com os bichos. O cara que tava assim, ele prepara a arma pra atirar e o bicho já mata um, assim. Só escuta o cara indo pra fita, assim.
Tipo, Vamos, atirem! eles pulam em cima do cara. Nossa, mas já foi geral já. Não, eu errei aqui, desculpa. Caralho, fodeu. Estavam todos habilitados aqui. Foi só esse. Ô saco. Tá. Acho que agora vai. Oh, que merda. Deixa o bicho ali em cima dele, daí a gente Tá vai bom, saber esse sumiu, vai. E daí o outro já vem pra cima, assim, e os caras estão sendo dizimados, assim, né? Nossa, eu puxo a minha M26 já. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos rolar uma iniciativa, tá? Eu vou colocar os bichos aqui. Beleza. Agora é a hora da verdade. Daí eu vou colocar esse aqui. Rapaziada, tomem suas escolhas com cautela. Pois o Capitão Nascimento já foi. Então. Eu posso puxar a braba já? Vai lá. Aqui é tudo por cartas, então quem tirar a melhor carta joga primeiro. Como que eu. Pera aí que eu não peguei aqui a visão da carta. Só deixa eu ver fazer um negócio aqui. Aqui. Vou colocar aqui. Tá, então eu vou. Beleza. Vai aparecer uma cartinha pra vocês, que é a cartinha do. Beleza? Só falta vocês jogarem agora. Vocês vão lá no punho. Beleza. Tá. Tá dizendo que eu não tenho permissão pro combate. Não tem permissão pro combate. Ah, aqui foi. Esse Bolaxus aqui, ele é o. É o chefe aqui, É a tá? rainha? É a rainha. Puta, aí ela jogar no primeiro aí não quer. Realmente, tá dizendo que eu não tenho permissão pro combate. Eu vou rodar pra você aqui, então. Pra vocês. Beleza. Ó, o Steve conseguiu, né? Beleza. Então, ó, o Bolachus ali, ele age primeiro. E ele tá voando por cima das estalactites, assim, ó. Tentando se aproximar de vocês. Penumbra 10. Ele tá vindo na direção do personagem do Rafa ali. Tá. Só uma dúvida. Aí ali no caso, os outros soldados, eles não tomam nenhuma iniciativa. Eles só são cordeirinhos ali prontos pra serem abatidos. Não, eu vou pôr eles aqui também. Aqui é o representante deles aqui, ó. Então eles agem tudo nesse turno aí, tá? Tá. Só que eles não são cartas selvagens que nem vocês, então eles morrem mais fácil. Sim.
Então vai lá. O Bolachos, ele vai fazer um ataque em cima do Rafa ali. Peraí, eu só não peguei bem o negócio da carta. Da carta. Não, eu apertei aqui. Fiz a iniciativa já. Beleza. Tá, ele vai fazer ele vai atacar você. Eu vou fazer tudo no manual aqui, porque... Então ele vai rolar um D10 carta selvagem. Tá, então agora vamos olhar a tua perícia aí. Você tem a parar... Mas por que tá 2 aqui? Tá, resistência 4. Aqui tem que estar... Movimento. Deixa eu ver um detalhezinho aqui. Como é que a gente tá de tempo, gente? Meia-noite. Se a gente for fazer um combate tático, vai levar muito tempo. Vamos pro freestyle? Pra gente Beleza. fechar. Vamos pro freestyle. Diga o que cada um faz, assim. Vai lá, começando... Não, primeiro ele me atacou, né? Ele te atacou, assim, ele pulou em cima de você, agarrou você pelo peito, tá tentando te levantar pra te morder o pescoço, assim. Você pode rolar lutar pra tentar se esquivar, o atletismo, alguma coisa do tipo. Beleza. Deixa eu ver. Atletismo. Tá, você não conseguiu se desvencilhar dele, então ele te ergue, começa a te erguer pra fora. E voandinho, né? Voandinho. Rapaziada, me ajuda! Só que agora é você que vai fazer tua ação, então agora você pode atacar ele, você tá do lado dele, assim, tipo... Beleza, enquanto ele tá me levantando, eu tô meio me debatendo, assim, tentando não ser levado. Com o rifle eu não vou conseguir distância suficiente pra puxar o rifle e dar um tiro nele, mas eu vou pegar a pistola, minha Colt ali, e vou tentar dar um disparo no peito do bicho. Beleza. Então, Vou lançar, hein? a perícia, se eu não me engano, é atirar. Você vai estar a queimar roupa, você vai causar mais dano. Beleza. Tem algum modificador? Você tem alguma perícia que dá vantagem, assim? Deixa eu ver. Não. Então não tem. Ó. Toma! Nossa, arregacei, filho. Você conseguiu Brau. 15, ó. Você conseguiu 2 ampliações. Então, agora, o que a gente faz? Você vai na tua ficha, vai lá na tua arma, inventário, pega a tua Colt, clica na pistola, e daí vai abrir uma fichinha, certo? Então, você vai colocar ampliação de dano. E um modificador de 12? De 15? Não, não? o modificador ele já tá contando aqui, tá? Ah, beleza. E você vai apertar o dano. O dano também pode dobrar, assim. Tá, olha. É isso. O dano também ele causa ampliação. Então você conseguiu 3 ampliações. Com esse teu tiro, se fosse uma criatura mais fraca, já teria morrido. Mas o teu tiro foi a queima-roupa, assim, você acerta o corpo do bicho, assim, na barriga dele, sei lá o que, e ele dá um guincho terrível, assim, e te larga, assim, vocês dois caem no meio do lago, assim, cai no lago, só que você tá ali meio tentando sair, se afogando, assim, mas ele te larga e ele esperneia, meio que fica assim, corcoveando, assim, dentro d'água, meio, tipo, sofrendo de dor. E ele tá aparentemente bastante ferido. E você se arrasta em direção à prainha ali, assim, vai, né?
Você veio mais pra... Você tipo caiu aqui, assim, tá? E o bicho meio que afundou na água e tá ferido. Beleza? Quem que é o próximo? Os soldados. Os soldados, eles estão dando tiro nessas criaturas, assim, né? Então, tá meio que elas por elas, assim, né? Eles conseguiram matar 2, mas 2 morreram, certo? E chegou a vez de você, Goodman. Então, após eu falar, né, vendo que o comandante morreu, e daí eu falar para todo mundo ir pela volta, né, pra gente voltar, e tá acontecendo tudo isso que tá acontecendo, essa troca de tiro e os bichos vindo para cima, eu, como sou eu que tenho os explosivos, eu vou abrindo caminho, assim. Então, a minha primeira ação é jogar uma bomba nesses 2 aqui que ainda estão tipo um pouco mais afastados, assim, né, nesses meios de segundos, e daí eu jogo naquele montinho ali para tentar abrir o caminho, porque como tá tudo uma guerra e tá meio que cada um por si, eu vou tentar saindo fora, assim, porque eu sei que não vai adiantar ficar aqui Tá. Então dando pano pra uma... você vai arremessar uma granada. Isso, eu vou arremessar uma granada aqui, um Tá. explosivo. Beleza. Então vai lá. Eu jogo atirar ou eu jogo atletismo? Porque atletismo é arremessar, né? É arremessar, então é atletismo. Tá. Vamos lá. Toma. Tá, Boa. você consegue uma ampliação, inclusive, você acerta direitinho lá. Como é que é o dano da tua arma? Deixa eu ver aqui. Inventário, vamos ver. É a granada, é 3d6. Com ampliação fica 4d6. Você pode clicar direto aqui no Na balão. granada? Aperte no balãozinho da granada ali, que abre a caixinha, clique em ampliação de dano e role o dano. Eu só clico em ampliação de dano, não coloco quanto foi? Não precisa. Ah, tá, beleza. Aí, ó. Tá, a bomba explode assim e faz um estrago bacaninha, assim, 15 pontos de dano. Só que o que acontece? Ela mata todos esses bichos que estavam aqui, beleza? Uhum. Todos esses bichos aqui morrem. Só que a explosão, ela foi muito forte e desmoronou o barranco aqui. Tampou o caminho. Vocês estão presos dentro desse lugar. Boa, Goodman. Quem diria que jogar uma bomba dentro de uma mina de carvão iria ser uma boa ideia. Mas tá certo. Né? Levanta um poeirão assim que deixa tudo meio Tentei abrir escuro, caminho. mas os insetos estão mortos. Só que daí o bicho aqui... Opa. O bicho... deixa eu trocar aqui. Ele se levanta da água de novo e vem pra cima de vocês. Quem que ele vai atacar? Ele vai atacar o Goldman, claro. Não, pera aí. Ele tava aqui, ele tem que atacar o Ted, né? Porra. Não, falta o Ted ainda jogar. Não fechou a rodada ainda. Ted, você. Sorte que eu já tava avançando o tempo aqui. Boa. Após ver tudo que aconteceu, eu já tava recuperado, né? E vi que a burrada que o Goodman fez, eu vou me aproximar levemente aqui da borda, sem me expor muito, e vou mirar aqui no Bolaxus. Quero tentar dar um tiro de
AK-45. Pô, mas pensa pelo lado positivo, mano. Pelo menos mais inseto não pode vir por aqui, mano. Legal, agora a gente só morre só de fome, de sede. Eu explodo outra parede. Posso atirar aqui, Andrezão? Pode. Manda ver. Beleza. Vou colocar o meu modificador aqui. Uhum. Vou usar meu modificador de mais um. Mais 3, né? Eu coloquei mais um. Foi um 9, você consegue um 12. Você faz 2 ampliações no bicho. Então pega a tua arma lá, teu rifle especial. É pra ser o tiro de misericórdia. Vamos lá. Quero que você vá lá pegar comida pra você. Opa. Quanto que era a tua arma? Deixa eu ver aqui. É o Barret, né? Isso, é um Barret. Tá, você clicou na ficha, colocou ampliação? Não, na verdade eu não sei, eu só atirei aqui, só cliquei em atirar. Não, beleza, você acertou a criatura, vamos jogar o dano aqui. Então clique lá na arma, clique no balãozinho da arma, ponha ampliação de dano e aperta dano. Beleza. Clica ali no balãozinho de ampliação de dano e dano, beleza. Aí. Tá. O teu tiro foi de misericórdia mesmo. Tá, você causa 24 pontos de dano. É coisa. Que isso? Pô, mas eu falei pra vocês que eu era o melhor atirador do meio oeste. Arizona. Caçava javali. Fale como é que você mata essa criatura. Eu vi que o Steve tava numa situação meio complicada ali na água, né? Era tudo ou nada. Puxei a arma e antes de atirar me passou um flashback na minha cabeça quando eu caçava com meu pai, os javalis. E aí eu lembrei de uma instrução que ele me deu, era dar uma boa respirada antes de atirar, e eu só mirei, fechei o olho e atirei. Como se ele estivesse atirando comigo. Beleza, e como é que você acerta? Onde você acertei a cabeça do bicho. Estourou. Voou o cérebro dele pra tudo quanto é lado. Massa, ele cai no chão estribuchando, você vê aquela criatura meio humanoide, assim, em forma de um insetoide gigante, assim, se contorce por alguns segundos e daí para. E só fica aquele silêncio, vocês nessa caverna assombrada. Dos soldados, do pelotão de vocês, tiveram 4 baixas, contando o capitão de vocês, que infelizmente se foi. Vocês ficam presos nessa caverna durante um tempo e depois de explorar um pouquinho, vocês conseguem descobrir uma brecha ali e vão escavando assim até que vocês conseguem abrir o caminho de volta, e assim vocês conseguem sair da caverna e voltar lá para aquela aldeia. Vocês percebem que não existe mais criança nenhuma lá. E quando vocês olham para aqueles insetos, os filhotes da rainha ali, vocês percebem que eles lembram vagamente crianças, assim, como se eles fossem crianças meio insetos, assim. Então, provavelmente aquelas crianças que vocês viram já eram essas criaturas ou algo do tipo. O que são, o que foi, o que eram esses seres, vocês não têm a mínima ideia, cada um acredita no que quiser, mas é algo que vocês nunca imaginavam que eu ia encontrar, apesar dos horrores da guerra. Então vocês voltam e daí vocês seguem o que era planejado. Vocês voltam para o ponto de encontro no ponto X que foi designado. Quer falar alguma coisa? Não. Vocês voltam lá no ponto designado, viajam durante um tempo, chocados com o que aconteceu, e esperam o helicóptero chegar para levar vocês embora para casa.
Cada um pode fazer uma ação assim para de epílogo, assim, sabe? Aquela coisa meio Schwarzenegger finalizando o Predador, assim. Fale como é que foi o fim dessa história para cada um de vocês. E daí a gente encerra o one shot. É uma história que poderia ser mais longa, mas a gente comprimiu ela para ficar mais curtinha e acabar hoje, então vamos. Depois desse acontecido, nesse caso, e após completar a nossa missão, eu consegui ser mandado de volta para casa, porque também a pressão política para acabar com a guerra no Vietnã já estava muito alta nessa época aí, né, quando aconteceu esse ocorrido. E quando eu voltei, como eu já tinha, né, estudo superior e tudo mais, eu consegui um bom emprego. E também como que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Meus ideais bateram bastante com os ideais dos hippies daquela época. Então eu contava as histórias do que aconteceu em guerra e todos eles falavam que era uma projeção da minha mente para aguentar o que estava acontecendo ali de fato, das pessoas que a gente estava assassinando e tudo mais. Mas até o fim da minha vida, até enquanto eu fui senhorzinho, eu contava a mesma história para os meus netos ali sobre esses monstros malditos que quase nos mataram. Muito bom. Por eu ter conseguido matar o monstro principal, né? Quando a gente saiu ali da caverna, a gente meio que entrou num acordo para a gente contar a mesma história de uma maneira um pouco diferente, para a gente não ser interditado, né? Por assim dizer, em um hospício. Então a gente contou a história de que a gente encontrou uma caverna cheia de Charlies e no fim a gente acabou matando todos eles. Infelizmente perdemos o nosso capitão e no fim todos nós fomos condecorados. Com essa condecoração eu montei uma equipe depois que acabou a guerra para voltar ao Vietnã para tentar encontrar de novo essa caverna, e na busca incansável por essa caverna eu acabei morrendo de malária no meio da floresta. Boa. Após essa guerra, eu fui para casa, não participei de mais nenhum combate militar, mas eu fiquei com algumas sequelas, alguns traumas, assim, principalmente contrações musculares, alguns tiques, assim, e pelo fato de eu ter explodido aquela parte onde caiu as pedras e a gente, por mais que por um curto período tenha ficado preso ali naquela caverna, eu desenvolvi um pouco de síndrome do pânico, assim, eu fiquei com claustrofobia e tal, medo de elevadores. Então eu me casei, tive filhos e fui morar numa fazenda, assim, onde lá eu envelheci esposa, morremos na zona rural, assim, porque eu passei a ter pânico de lugares muito aglomerados e fechados, porque me lembravam a caverna. Morreu provavelmente de câncer após ter inalado muito carvão, né? Sim, nos meus churrascos e na minha lareira só ia árvores. Só madeira, só lenha, nada de carvão. Na minha lareira era só lenha, nada de carvão. E como é que vocês reagiam quando tinha um mosquito assim voando perto de vocês à noite, assim? Apesar dos traumas, eu tava sempre com um revólver, assim, e às vezes eu dava uns tiros pra cima, assim, meio querendo acertar os mosquitos e as moscas. Beleza. Imagina os vizinhos, né, acordando assim. Não, era zona rural mesmo. Muito bem. Então é isso, gente. Ficou meio rápido assim a aventura, mas enfim,
Acho que deu pra ter uma ideia, assim. Esse sistema se chama Savage Worlds. Ele é um pouco diferente do outro lá que a gente joga, né? Do Mutante. Sim. Mas ele também é muito interessante, assim. Ele é bem divertido, assim. Tem uma outra pegada, assim. E tem muita coisa interessante, assim, dentro desse sistema. Tem vários cenários, né? Um deles se chama Guerras Estranhas, que é esse que a gente está jogando. E ele põe um viés meio de terror nas guerras, assim, meio fantasia no meio das guerras. Então tem o da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas eles usam de magia, usam de ocultismo para trazer feras, criaturas malignas para tentar vencer a guerra. E os aliados têm que tentar, além dos próprios nazistas, tem que enfrentar, sei lá, lobisomens, dependendo da história, assim, né? Então eles misturaram o terror, fantasia, terror, com esse gênero da guerra. E daí tem esse que é do Vietnã, né? Que tem essa coisa, tem demônios, tem criaturas mitológicas, assim, e no contexto de uma guerra. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa historinha Pô, aí. eu curti pra caramba. Pô, eu adorei, mano. Por Pô, mim, achei jogar mais zica. alguns one shots. Então, eu jogaria esses outros aí da Segunda Guerra que o André citou, que, ó, eu acho muito da hora. Esse tema meio místico junto com Segunda Guerra, assim. Não, e é muito imersivo, né, cara? Porra, Uhum. muito imersivo. Tem um assim que é bem legal, que a gente podia jogar um dia desses aí. Só que daí não é one shot, eu acho que é uma campanha curta. Tipo, eu chuto umas 6, 8 sessões, assim. Nossa, eu topo. Que é no Pacífico, né? A missão do Pacífico. E eles têm que explorar as ilhas lá onde que estão os japoneses e tal. Sabe que teve 2 eixos, né? Não, teve 3 eixos. Teve o eixo da África, o eixo do Pacífico e teve o eixo da Europa, né? Que é o mais famoso de todos. Teve a Normandia lá, o dia D, que os caras foram... Já assistiram aquela série Band of Brothers? Da HBO? Já. Nossa, isso Tem daí é essa e top. tem o The Pacific, né? Que conta o eixo, conta a missão que eles fizeram no Pacífico, assim. Foi feroz, assim, né? Daí tem uma aventura nesse eixo do Pacífico, que é bem massa, assim. Daí a gente pode jogar aí mais pra frente, vamos... Não sei, a ideia é continuar o Mutante, né? Mais um pouco, ou a gente pode fechar o Mutante, começar outra. Vamos Dá pra continuar o gente- Mutante ali, ver até onde vai, um qualquerzinho. O Mutante ele é uma campanha média, assim. A gente fechou um arco e vamos começar um segundo arco agora. Então, dá pra... Tipo, quando fecha um arco, dá pra jogar outra coisa, depois volta, né? Uhum. Ah, eu gostei. Quando fechar um arco dá pra gente fazer um one shot, uma campanha curta, né? Umas 2, 3 sessões, assim, né? Pô, da hora. Eu gostei. Beleza. Então, pra não sair muito do horário, são 00:20. Passamos um pouquinho, assim, mas eu acho que deu. Uhum. Deu Não, certo. deu certo.